pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre simplificação de frações. Vamos pro vídeo? Bom, para iniciar o conteúdo, nós sabemos que cada fração possui uma família de frações que são equivalentes a ela. Então, por exemplo, imagine que a gente está lidando com uma determinada fração. Essa fração aqui, 16 sobre 36. E aí a gente sabe que os números aí são um pouquinho altos. Então, se a gente pudesse trabalhar com uma fração que tivesse a aparência, vamos dizer assim, mais reduzida e que significasse a mesma coisa, que fosse equivalente a essa fração, seria muito melhor para a gente. Então, a simplificação de frações, ela é uma ferramenta que vai nos auxiliar nesses cálculos, certo? Então, no caso dessa fração 16/36, ela é equivalente a 8 sobre 18. E também ela é equivalente a 4 sobre 9. Ah, mas como é que eu cheguei a essas conclusões? Aí você se pergunta, existe algum número que divide tanto 16 como 36 ao mesmo tempo? Sim, dá pra gente pensar no 2, né? Por exemplo, pode ser que existam outros, mas eu vou fazer por enquanto por 2. 16 dividido por 2 é 8. E 36 dividido por 2 é 18. Você analisa a fração resultante. 8 sobre 18. Ainda dá para a gente simplificar por algum número em comum que seja divisor tanto do 8 quanto do 18? Sim, por 2 novamente, né? Então, eu realizo essa divisão. Lembrando que só pode ser feita a divisão pelo mesmo valor, tá? Senão a fração não seria equivalente. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Certo? Percebam agora que 4 e 9, eles não possuem divisores em comum, a não ser o próprio 1, né? Que a gente sabe que o 1 é divisor universal, né? De todos os números naturais. Mas dividir por 1 não faria sentido para nós, porque fazendo a divisão por 1, a gente ia conseguir 4 sobre 9 novamente. Então, não é útil. Então, descartando o número 1, 4 e 9 não possuem mais divisores em comum. Então, a gente parou por aqui, nós descobrimos uma fração equivalente a 16/36, que ela é muito mais simples de se trabalhar numa continha, por exemplo, do que ela, certo? E quando a gente chega nesse momento aqui, que a gente já fez as divisões sucessivas e que não é mais possível que a gente realize nenhuma simplificação, nós dizemos que essa fração ela é chamada de fração irredutível. Só existe essa maneira de realizar a simplificação? Não. Se você, por exemplo, já tivesse pensado aqui que 16 e 36 eles são divisíveis por 4, olha só, por 4. Então, você já teria chegado na fração irredutível logo de primeira. Ó. 16 dividido por 4 é 4, 36 dividido por 4 é 9. E pronto, chegamos na fração irredutível de uma vez só. Vamos simplificar essa fração aqui, 24 sobre 84, utilizando o mesmo método das divisões sucessivas. Então, 24 e 84, eles são divisíveis por qual número em comum? Por 2, né? Os dois são pares, então vamos lá, por 2. Lembrando que se você já conseguiu pensar num número maior, você já pode dividir, que isso vai facilitar a sua vida. Então, vamos lá. 24 por 2, ele dá 12. 84 por 2 vai dar 42. Ainda dá para simplificar, ó. Os dois são pares aqui, ainda são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 é 6. 42 dividido por 2 é 21. Será que ainda dá para simplificar? Sim, ainda dá. Dessa vez não por 2, mas por 3. 6 e 21 são divisíveis por 3.
6 dividido por 3, 2. 21 dividido por 3, 7. E agora, né, a gente sabe que aqui já chegamos numa fração irredutível. 2 e 7, eles não têm divisores em comum, certo? Então, parou por aqui. E aqui é uma fração irredutível, certo? Agora, é muito comum as pessoas ficarem na dúvida. Ah, mas será que eu já cheguei na fração irredutível ou não? Será que ainda dava para simplificar? Isso é uma pergunta muito constante. Tem uma maneira de você saber se você já simplificou o máximo possível. E essa maneira é utilizando o método do MDC. Por exemplo, vamos resolver essa mesma fração aqui. Vamos simplificar, aliás. Vamos simplificar essa fração aqui utilizando o método do MDC, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 24 sobre 84. E a gente vai calcular o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador. 24 e 84. É divisível por 2 o 24 e é divisível por 2 o 84. Como os dois são divisíveis por 2, então eu circulo, né? Então, 24 por 2 é 12. 84 por 2 é 42. Por 2 novamente. Os dois são pares, são divisíveis por 2. Então, eu circulo. Vai dar 6 e aqui vai dar 21. O 6 ainda é divisível por 2, mas como 21 não é, eu não circulo. 6 dividido por 2, 3. 21 por 2 não dá, então eu repito 21. Agora, esses dois números são divisíveis por 3 e eu circulo. 3 dividido por 3 é 1. 21 dividido por 3 é 7. Por 7, repete o 1 e 7 dividido por 7 é 1. Então, olha só, o meu MDC vai ser a multiplicação dos números circulados, ou seja, aqueles números que foram divisores ao mesmo tempo, tanto de um número quanto do outro. Então, eu multiplico 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Esse é o meu MDC. Então, eu sei que a minha fração, ela vai se tornar irredutível quando eu dividir por 12, certo? Vamos voltar aqui. Por 12. Então, se eu fizer a divisão por 12... eu só preciso fazer essa divisão e pronto, eu já vou chegar na resposta, que é a fração irredutível. Então, vamos lá. 24 dividido por 12 é 2. E 84 dividido por 12 é 7. E eu cheguei no meu resultado. Agora, vamos supor que você já tivesse feito as divisões sucessivas e você só quisesse tirar uma prova real se aquela fração ela já era irredutível, se ainda não dava para simplificar mais. Bom, você pode olhar, por exemplo, essa daqui que a gente fez pelo método das divisões sucessivas. Eu dividi por 2 e por 3. Pegue os números que você fez a divisão e multiplique-os. Ó, você dividiu por 2, então pegue 2 e 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se a resposta que você conseguiu aqui nessa multiplicação tiver sido o MDC, é porque você já dividiu o máximo que você poderia dividir. E aí você já chegou na fração irredutível. Se deu um valor menor, é porque ainda dá para simplificar. Tá certo, pessoal? E para encerrar o nosso vídeo, eu trouxe para vocês um exemplo de aplicação de simplificação de frações quando a gente está lidando com verificação de frações equivalentes. Então, vou simplificar aqui essa fração inicial por 4, porque eu sei que o 4 é divisor desses dois números. Se alguém aí pensou em um número mais baixo, por exemplo, eles são divisíveis por 2 também. Ela só vai fazer mais divisões, mas também vai chegar no mesmo resultado, tá certo? Então, vamos lá. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. Pronto, já é uma fração irredutível. Agora, vamos pegar as outras aqui, né? Dá pra gente simplificar aqui por 2 inicialmente, ou logo por 4.
Pelo próprio 12 também dá certo, mas vamos supor que você não tenha pensado que dá por esses números altos, né? Vamos fazer então por 2. Vai dar 6. E aqui embaixo, 36 dividido por 2 vai dar 18. Aí você percebe que ainda vai dar para simplificar. Por 2 de novo. Vai dar 3 sobre 9. Aí você percebe que ainda dá para simplificar, só que dessa vez por 3. Que vai dar 1 sobre 3. Percebam que a gente chegou na mesma fração irredutível. Então, nós já podemos garantir que 4 dozeavos e 12 36avos são sim equivalentes. Só falta a gente descobrir se essa de baixo também é. Então, vamos lá. Por 2 vai dar 8 sobre 32. Por 2 de novo, vai dar 4 sobre 16. Ó, e aqui a gente já pode fazer logo por 4. Já tá bem na cara que é divisível por 4. 1 sobre 4, né? 16 dividido por 4, 4. Pronto, então, olhem só para isso daqui. A gente aqui conseguiu 1 terço e aqui a gente conseguiu 1/4. Então, nesse caso aí, pessoal, essas três frações, elas são equivalentes? Não, elas não são. A gente sabe que 4 dozeavos e 12 36avos são equivalentes, mas essa fração aqui, ela não é equivalente às demais, tá certo? E com isso, pessoal, eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações e me sigam lá no meu Instagram que eu posto várias dicas de matemática, tá certo? Um beijo e até a próxima!